Fala galera, Heber Medeiros aqui na área, junto com vocês, para mais um vídeo aí, aquecendo aqui as negociações no par euro-dólar. Eu peguei aqui esse rompimento praticamente aqui desse pivô, né? Ele ainda, para ele poder se constituir aqui, o pivô teria que ser próximo desses dois topos, ou esses dois preços aqui, né? Um 0,70 ou um 0,71. Mas o preço está com muita força, muita impulsão. Eu vi essa virada aqui por esse MACD, né? E praticamente iniciando um novo movimento dos fractais na tendência, né? Tendência muito forte. A gente consegue identificar. Teve alguns intervalos, né, de correções, mas sempre seguindo em cima da média de 20, né, uma dos setups estratégicos que eu também utilizo. A correção que ele fez foi em cima do preço de 1,06,730, o preço aí analisado já na semana. O mercado praticamente começa aí nessa terça-feira, né, o movimento, porém eu tinha apostado na alta do euro, na compra do euro, na valorização do euro, assim como nas demais moedas que eu analisei e que já estão tendo o seu sucesso, o seu êxito para a semana, tanto o euro como a libra como o ien, né? Então a gente tem que aguardar, porque o mercado, a verdade da compra aqui seria depois desse rompimento, né, que aconteceu aqui às 14h50, 11h50 horário de Brasília. Então aqui seria o momento ideal. Porém, o nosso indicador aqui, o MACD, está mostrando nitidamente que ainda tem força, né? Ele sai daqui abaixo do nível zero, abaixo da linha do MACD, e começa a ficar acima do nível zero, e aí mostrando um certo volume, uma certa pressão dos compradores. Depois dessa correção, né, ele pode vir buscar o meu alvo, está próximo aqui dessa disputa ou dessa região aqui de acúmulo, que pode ser um momento aqui no volume por preço, pode ser um momento em que o mercado pode disputar, pode brigar bastante, né? Então nós temos que estar atentos, né, para essa força, para esse volume. Aqui nos 5 minutos eu consigo ver realmente essa mudança, né? É claro que você poderia, no caso aqui eu esperei propriamente o setup, mas aqui você poderia identificar a entrada depois do acúmulo. Sempre é mais interessante, porque você pega toda a evolução do preço depois que ele rompe, né? O legal é que ele já está acima do nível zero, acima da minha média de 20, né? Então eu estou um pouco seguro. O meu stop, só para explicar um pouco do meu stop para vocês, está um pouco abaixo desse rompimento, né? Do rompimento que teve aqui, desse acúmulo do preço. Está um pouco abaixo. O certo seria abaixo da resistência de 1,06,730. O preço está brigando bastante nesse preço. Eu tinha falado na análise que acima do 1,06,6440, né, era compra. Foi o que aconteceu, mas a definição da compra seria acima da resistência, e foi o que aconteceu. Então o mercado veio, ele fez a correção justamente em cima do preço, né? Quando a gente trabalha preço é isso, galera, em cima do preço. Depois ele veio testar abaixo do preço. Isso acontece mesmo, essas oscilações a gente tem que estar preparado. Por isso é muito importante aí um planejamento, uma boa gestão. Depois ele rompeu com força. Essas correções, eles acontecem geralmente quando define a tendência, ou quando tem tendência. Essas correções é simplesmente a disputa que sempre acontece aqui no mercado e que não tem como segurar. Então a gente tem que medir essas correções que acontecem. Aqui é uma correção, aqui pode ser o início agora de
da continuação da tendência, né? A gente o preço está tendo um certo recuo depois de uma certa pressão no 15 minutos, a gente consegue ver de quase 20 pips, né? Então, isso acontece, é normal, né? Aconteceu aqui, mas é em cima dos preços aqui que nós estamos trabalhando. Então, esses preços é muito importante, esses preços aí que eu vou falando ao longo da análise, né? Em nenhum momento ele saiu da média de 20, ele veio sair aqui, mas ele ficou em cima da resistência, né, de uma região interessante, né? O bom é que ele vem fazendo fundos e topos mais altos, né? Então, se ele vem fazendo fundos e topos mais altos, a gente define a tendência. Fundos e topos mais altos definem a tendência, ou de alta ou de baixa. Essa correção foi de 19 pips, essa outra foi de 16 pips, essa aqui foi a maior. E é óbvio que 343 pips, é óbvio que uma hora, assim como explica Charles Dow, né? A onda sempre, o mar vem, né, junto com a impulsão, com a força, depois ele arrasta, né? Depois ele vem sendo arrastado. Então isso sempre acontece, essas correções, e elas não podem ser iguais, né? Pode vir a onda, depois ser arrastada, depois a onda vem de novo com mais força, depois ela vem sendo arrastada novamente, e depois ela pode ser até maior. E assim como depois a impulsão da próxima onda, do próximo fractal, né, da continuação da tendência pode ser mais forte, né? Então, é isso que a gente vai discutindo e entendendo. Agora ele começa uma disputa, uma briga aqui nessa região, na região em que eu comprei. No meu setup já está dando compra, acima do nível 0, um certo volume aqui nos 5 minutos, acima da média de 20, né? E a gente agora tem que esperar essa continuação aqui. Vamos dar continuidade. Tá, aqui é o meu TP, né? Aqui acima, aqui desse acúmulo, então vamos aguardar. Então, galera, nós estamos vendo a impulsão do preço nesse momento aqui. Nós estamos vendo a impulsão do preço. Aqui desenhando aqui, né, realmente a entrada, a minha posição, né? Vamos aqui para 1 minuto. Porém a briga está grande, olha só, a briga está grande, né? Estou segurando aqui. É claro que no 1 minuto a entrada seria antes, como eu expliquei para vocês, né? Aqui seria mais interessante a entrada. Eu sempre posto isso porque nem sempre a gente está pronto ou ligado aqui no momento ideal da oportunidade. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E acreditar, olha só, né? E acreditar. A gente tem que ter confiança e atitude, galera. Atitude mental aí vencedora, para que a gente possa ter certeza do que a gente está fazendo, da tomada de decisão. Setup simples mesmo, né? Então nada tão difícil, mas e temos que segui-la. É sempre isso que eu falo, né, em todos os vídeos. É sempre isso que eu falo. Eu acredito o seguinte, eu acredito que uma das partes também de que eu sigo é que quando você já está positivo, e se você estiver vendo o preço aqui naquele momento, na sua sensibilidade, ou se estiver vendo o recuo do preço demais, ou de uma forma que você possa perder aquilo que você já está ganhando, nada melhor do que você fechar a sua posição. Claro, cada um tem a sua forma, seu método de negociar. Mas é mais interessante do que você fechar uma posição positiva, você terminar uma posição positiva, finalizar ela negativa. Então isso não é interessante, né? Então a gente tem que sempre viver e aprender com isso, né? Com essa experiência. Por isso que eu digo que a sensibilidade do mercado, como foi agora o que aconteceu, claro que o momento mais ideal e de mais chance de ganho, de acerto, seria depois desse acúmulo, porque é em cima da correção e o início do pullback, né? Então, como todo mundo sabe, o pullback
é para quem já está vendo nitidamente a continuação da tendência depois do pullback. E o pullback foi em cima do nosso preço já analisado, já previsto, né? Eu entrei depois do pullback. Ou você entra no pullback ou você entra no rompimento do pivô. Mas eu acredito que no rompimento do pivô, né, já pode ser até mais tarde. Claro que para os conservadores aí, para os mais conservadores, eles identificam certos pontos para a sua entrada de forma mais confiável ou confortável. Já os moderados e os agressivos já conseguem identificar depois de um pullback ou depois de um rompimento de uma consolidação, seja qual for o tempo, né? Que no caso aqui a gente precisa de liquidez, consumo, né? De contrato de lote, seja de venda ou de compra, para que o mercado possa prosseguir. Né? Então, nós temos que ver isso, nós temos que identificar e esperar. Vou ver, né, ao longo do trabalho aqui, da negociação. Meu TP já está ali pertinho já, né? Vamos esperar. Só para vocês entenderem, galera, que o mercado ainda é movimento. A tendência, né? Você tem a definição da tendência, você opera na tendência, porém, existem pontos da tendência de contra-tendência, que são esses pontos aqui. Porém, você sempre tem que localizar alguns pontos, ou seja, uma média, ou seja, um preço, ou seja, qualquer outro indicador, né, que você utilize para que você entenda que essas correções não podem afetar a tendência, porque a tendência dá dinheiro. Depois da tendência, nós temos um mercado lateralizado, ou o mercado de consolidação, né, o preço numa consolidação, no acúmulo. Aí é mais fácil você perder dinheiro do que ganhar. Você ganha dinheiro na tendência. Então você tem que colocar algum parâmetro para que você possa entender essas correções na tendência. Você viu que a continuação da tendência, aqui na minha entrada eu já entrei depois, mas a correção da tendência, ela foi depois do acúmulo, ou seja, do pullback. E esse pullback foi analisado por qual parâmetro? Pela minha resistência, pelo meu preço, já analisado na análise semanal, que é toda essa linha aqui. Então o pullback foi feito aqui. Então eu identifiquei a continuação da tendência aqui. Eu já entrei depois. Ó, já foi lá, já pegou o TP, galera. Já pegou o TP. Então vocês viram, né? O TP estava aqui, né? O TP estava aqui. Enquanto eu estava conversando com vocês, o mercado estava dando continuidade. Quando eu uso esse programinha, ele pausa, que ele congela. Mas só para vocês terem ideia, foi interessante? Foi. Deu dinheiro? Deu. Foi uma negociação de maior chance de acerto? Foi. Por quê, galera? Por causa da tendência. Por causa da tendência. Então, quando eu estava explicando para vocês, olha só, aqui foi o meu preço, aqui foi minha base do pullback, ou seja, se o mercado, aqui foi o último fundo, já vimos que o mercado estava fazendo topos e fundos mais altos, certo? Tendência clara. O preço mais acima da minha média de 20 do que abaixo. O preço fez a conversão aqui, abaixo do nível 0 para cima do nível 0. Beleza. Então, aí o que acontece? Eu identifiquei aqui a continuação da tendência. Se o preço viesse a buscar meu último fundo, se ele viesse buscar meu último fundo, se ele viesse fazer isso aqui depois dessa última vela vermelha, se ele viesse fazer isso aqui, buscar meu último fundo, aí eu poderia ver ou identificar que ele não iria segurar essa tendência mais. Aqui poderia ser o fim da tendência. Poderia, porque aqui estamos falando nos 5 minutos. Poderia ser o fim da tendência. Mas não foi o caso. Ele sustentou o preço aqui. Nessa próxima vela, que já praticamente corrigiu a última queda dele mais forte, né? E a indecisão do preço, aqui mostrado por essa vela, identificação do preço, ele já começou a mostrar que já estava rompendo e saindo desse acúmulo, né? Eu já poderia já entrar depois do acúmulo ou nessa segunda vela já verde aqui, né? Que já ficou praticamente próximo do topo, né? Ou seja, desse acúmulo, próximo de romper esse topo ou esse acúmulo. E aí fazer a entrada. Eu já fiz a entrada depois, né?
Eu fiz a entrada depois. Eu fiz a entrada mais conservadora, depois que o preço estava acima da média de 20, depois que ele me deu o sinal aqui abaixo do nível 0 para cima do nível 0, mostrando volume, e ele ainda continua com volume. Ele pode vir buscar agora aqui o próximo alvo, que é o próximo topo. Se ele eliminar esse próximo topo, galera, aí o mercado pode correr, porque aqui já se considera a máxima do preço já. Já se considera o novo topo. Mas ele já está fazendo um novo topo, novo fundo, em cima da média de 20. Ele caiu um pouco abaixo da média de 20 aqui, mas foi em cima do preço já analisado. Então ele teria que fazer, ele não poderia ficar com esse topo interrompido. Se ele voltar daqui, ele pode fazer uma correção bem mais forte e bem mais alta, fechando o M aí praticamente, né? Fechando um topo duplo. Mas eu acredito que não, estou acreditando ainda na força da valorização do euro. Beleza, galera? Então, até a próxima. Espero que tenham gostado, aprendido mais um pouco aí comigo. Até a próxima. Valeu!